e assuma a sua autenticidade. Começa agora o programa Reintegração, com a psicanalista, consteladora familiar e especialista em cuidados integrativos, Jéssica Proença. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que a semana de vocês tenha ido bem. E hoje nós vamos ter aí um papo sempre que vai levar você a refletir a respeito da sua vida, a refletir a respeito das suas coisas, como é que anda a sua vida, como é que anda as suas questões, né? Aqui a gente sempre vai ter um olhar mais profundo, né, a respeito de tudo que está acontecendo aí com você. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm pedido para mim. As pessoas lá no Instagram pedem muito para mim, muito, né? Que eu tenho uma rede lá no Instagram que já tem 22.300 pessoas, mais ou menos. Então eu convido você a me seguir lá no Instagram, que é o @jessicaproenca_oficial. @jessicaproenca_oficial. É só você me procurar lá. Também vou passar as minhas outras redes sociais, que é Jéssica Proença. Eu estou como Jéssica Proença no YouTube, eu estou como Jéssica Proença no Facebook, e eu também estou como Jéssica Proença no Spotify, porque eu tenho um podcast no Spotify. Esse podcast eu coloco todas as gravações dos programas, às vezes você passou, né? Você não conseguiu acompanhar. Então, gente, é muito legal. E no YouTube eu coloco as imagens dos programas também. No Instagram, você também vai ter acesso a outros vídeos, bem como no YouTube, outros vídeos que não são somente da rádio. Eu tenho vários conteúdos relacionados lá nas minhas redes sociais para você conhecer mais o meu trabalho. Também vou te passar meu site, que é o www.jessicaproenca.com.br, www.jessicaproenca.com.br. Lá você pode ter acesso ao meu trabalho, a minha história, a todas as formas de atendimento que eu ofereço. Hoje aqui nós vamos conversar sobre término de relacionamento, que é um assunto que muitas pessoas me pedem, né? E o que a gente faz, né, no final de relacionamento? Muitas pessoas mandam mensagem para mim, né, até mesmo depois dos programas da rádio, elas querem saber o que elas podem fazer, porque elas estão sofrendo muito, né, depois de final de relacionamento. É difícil uma pessoa não ficar chateada, é difícil uma pessoa não ficar arrasada, não ficar triste, sabe? Não ficar muito mexida com essa situação. Isso é perfeitamente normal. Tem pessoas, né? Acho que isso é minoria. As pessoas que são minoria é que elas já estão há muito tempo pensando sobre aquele assunto e já estão elaborando há muito tempo aquele assunto. Então fica mais tranquilo, mas a maioria das pessoas quando manda mensagem é porque elas estão muito tristes e elas estão precisando mesmo de um auxílio e como que eu posso fazer agora, né? Teve uma pessoa ontem que falou assim, caramba, como que eu faço para esquecer? Eu falei, não tem como você esquecer, né? A não ser que você perca a sua memória, né? Aí já é uma outra questão, né? Mas assim, esquecer não dá, gente, não dá para esquecer. O que você pode fazer é reelaborar isso dentro de você, né? Então, quando você reelabora dentro de você, quer dizer o quê? Você começa a trazer novo significado ao que aconteceu na sua vida junto a esta pessoa com quem você conviveu por tanto tempo ou até por pouco tempo. Muitas vezes as pessoas falam, foi 3 meses. Não, gente, isso já conta, né? Isso daí já conta, porque é a pessoa certa que apareceu para te trazer aquilo que você precisava aprender, né? Então, vamos falar sobre isso. Como que você pode lidar com o final de uma relação? E eu vou dar umas dicas bem honestas para vocês, né? Umas dicas bem honestas, por quê? Porque eu vou te falar o que acontece de fato, ao invés de ficar ignorando os sentimentos.
Hoje mesmo, eu estava saindo de casa e uma moça que trabalha na minha casa estava falando que tinha conseguido terminar o casamento, que já estava há muitos anos já acontecendo aquilo. Até achei muito interessante, porque eu tinha acabado de tomar meu café e eu já estava vindo para cá e ela estava falando sobre isso. Eu falei, caramba, eu vou falar sobre isso. Então ela disse que ela tinha conseguido colocar o ponto final, mas ela já estava sofrendo há muito tempo. Então, quando termina, gente, é porque a coisa não estava indo bem, né? Então você precisa colocar isso em pauta. Por isso que eu vou falar de um lugar bem honesto e bem realista sobre isso. Aí ela estava falando, né, que a amiga dela chegou nela e falou, você conseguiu terminar, nossa, vamos pra festa, né? Falou assim, vamos pro forró, vamos pra dança e tal. E aí ela falou assim, não, eu não quero ir porque eu quero ficar quietinha, eu quero ficar na minha. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Por quê? Você termina e você acha que você vai pra festa, que você vai sei lá pra onde que você gosta, que tipo de música que você gosta, qual é a sua balada, né? Aí seus amigos com as melhores intenções vão chegar em você e falar, vamos pra festa, vamos pra não sei o quê. E aí o que você vai fazer? Você pega e fala, tá bom, vamos. Aí você vai, né, porque o pessoal agora tem essa mania de lacrar. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse nome, assim, lacrar. É tipo assim, tô por cima da carne seca. É como se a pessoa tivesse, né, querendo mostrar para outra pessoa. Daí ela tira foto, coloca lá na rede social, coloca no Facebook, todo mundo lá com aquela cara de divertimento. Só que por dentro a pessoa tá sofrendo demais. Então, isso daí, na verdade, é uma enganação, uma auto-enganação. É uma ilusão você fazer isso. Isso não dá certo, porque você tá com o seu coração sangrando. É o momento de você se reservar, é o momento de você se curar, é o momento de você parar um pouco, né? E você viver a dor que você tem que viver. Não dá para você fingir que você não tá sofrendo. Não dá para você fingir que você não tá sentindo o que você tá sentindo. Isso é ilusão. Isso é você se enganar. O final de relacionamento, ele se assemelha a um luto, né? Então, assim, quando morre uma pessoa fisicamente, nós temos um luto, né? É um tipo de luto, porque nós não iremos mais ver esta pessoa. Nós temos que nos despedir desta pessoa. A gente não vai ver ela de novo, nunca mais. Para relacionamento íntimo, pode ser que você continue vendo esta pessoa, pode ser que você tenha filhos com essa pessoa. Então, você provavelmente vai continuar vendo. É bem mais fácil para a pessoa que só tem o namoro, que ela não tem filhos, que ela não tem maiores vínculos desse jeito, vínculos que vão tornar esse vínculo eterno, né? No caso, é filho, né? Mas, então, para todo mundo é muito difícil. Se assemelha a esse luto. E o luto, ele tem várias fases. Ele tem aquela fase que você fica muito triste, você fica, né, totalmente desolado ou desolada, ninguém te consola. Aí tem a outra fase, que é uma fase de uma recuperação, né? Que você começa a se levantar, aí depois volta aquele looping de novo, aí você se sente humilhado, você começa a pensar em um monte de coisa que aconteceu, e você começa a ficar com raiva. Então, assim, gente, tem muitas coisas que acontecem nesse processo, e você precisa respeitar o teu processo, né? E aí, se você tiver que sentir raiva, sinta. Se você tiver que sentir essa tristeza, chore. Você precisa se respeitar, porque esse momento é o momento de você começar a acolher os seus sentimentos e não passar por cima de você, porque tudo o que você fizer depois fora dessa situação, né, porque as pessoas estão querendo te ajudar, estas são as intenções melhores dos outros, mas não necessariamente isso vai resolver. Você precisa um pouco de tempo, respirar um pouco. E eu cuido muito dessas situações com as pessoas, principalmente porque depois disso a pessoa se sente muito perdida e ela não sabe mais quem ela é.
E porque você entrou num processo de como se fosse uma fusão com o outro, e muitas vezes muitas pessoas estavam numa situação de dependência emocional muito forte, e elas perderam a própria personalidade. Elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem quem elas são. E nesse processo, né, você precisa entrar nesse lugar do autoconhecimento. Porque pode ser que todos esses gatilhos que eu falei, eles te causem muita dor mesmo, dor a ponto de você não conseguir sozinho ou sozinha. Então pare de ficar querendo resolver tudo sozinho. Você não está sozinho, você pode buscar ajuda. E é com isso que eu trabalho, né? Eu atendo as pessoas com a psicanálise e também com a constelação familiar, né? Por quê? Porque dependendo da sensação que você teve ali, dependendo daquela profundidade e daquele sentimento bem complexo, e muitas vezes aquele sentimento de depressão, isso tudo, na verdade, né? Porque às vezes a pessoa fala, caramba, as outras pessoas terminam e continuam conseguindo viver a vida. Eu não, eu fico aqui, eu fico mal, eu não consigo nem ir trabalhar. É como se tirasse um pedaço de mim. Porque aí tem uma questão de dependência emocional que vem muito antes, que está ali na origem da família. Né? E é por isso que eu trabalho com constelação, é por isso que eu trabalho com a psicanálise. Todos eles vão ir lá na sua história com o pai e com a mãe. E nós vamos investigar lá a fundo por que você tá do jeito que você tá. E ainda, o porquê você escolheu, o relacionamento que você escolheu. Nem sempre o relacionamento foi mil maravilhas. Muitas vezes teve muita discussão, muita complicação. Eu vou passar aqui meu telefone, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu vou te responder em breve, te falando como funcionam meus atendimentos. Os meus atendimentos que eles são individuais. Eu atendo no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. E se você estiver longe, eu também posso atender você online. Eu atendo com a psicanálise, eu atendo com constelação familiar. Manda uma mensagem para mim, eu faço acompanhamento desse momento seu. Manda uma mensagem e me pergunta como funciona. Tem uma outra coisa que eu quero te convidar, que em março, nós teremos uma constelação, né? É um projeto que eu estou lançando agora. É uma constelação em grupo, né? Então, todos os meses eu vou começar a fazer esses encontros de constelação familiar. E nós teremos temas, e o primeiro tema que nós iremos explorar é justamente relacionamentos, né? Então, como que funcionam esses encontros de constelação familiar? São várias pessoas que vão estar lá, várias pessoas que vão estar com esse objetivo de entender dentro do sistema familiar aonde que estão essas questões. Vamos conversar de maneira sistêmica. O que é isso? O sistema da família, né? E quando um vai, todo o grupo se beneficia, né? Porque quando uma pessoa conta a história dela, ou coloca ali na roda a história dela, porque o campo da constelação familiar vai trabalhar aquilo, todas as pessoas são atingidas, todas as pessoas infalivelmente vão ser atingidas, mesmo aquele que ficou quietinho, com medo, que ficou assim tímido, né? Que tem pessoas que não gostam de falar muito, mas o legal desses encontros é que não necessariamente a pessoa precisa falar, porque é uma coisa de sentir, é uma coisa de entender, né? E é muito legal a gente estar num grupo porque as pessoas são os nossos espelhos. Então eu convido você para participar. E aí você me manda mensagem para eu saber, né? Tá super em conta para participar como, né, como participante, para constelar é uma outra coisa. Mas eu te explico tudinho lá no meu WhatsApp, que é o 11 97162 3408. Esse encontro acontece lá no Tatuapé, aqui em São Paulo, tá bom? Então, gente, as pessoas vêm e falam isso, né? Nossa, eu quero terminar, né, com essa dor que tá dentro de mim.
Não adianta, gente, não adianta. Aí vamos entrar de novo na situação do esquecimento. Gente, esquecimento é quando a pessoa tá com uma doença, né, que faz ela esquecer de absolutamente tudo. Não, a gente precisa ressignificar, trazer novo significado à situação que você passou, né? Por que que isso, né, foi acontecer com você? Por que que você foi levado para essa situação mais uma vez, né? Porque muitas pessoas me dizem isso, Jéssica, né, que nem essa moça mesmo que estava lá em casa, ela estava me contando a história dela. Já são 3 relacionamentos, 3 casamentos com o mesmo tipo de pessoa, pessoas com vícios, né? E aí, gente, como que você explica uma coisa dessa? A pessoa, ela só escolhe pessoas assim. Será que ela não tem vergonha na cara? Não, gente, não é questão de ter vergonha na cara. Não é isso. Não julguem a pessoa, né? E você também, se você passa por isso, né? Porque eu falei de um exemplo só aqui, que é vício, mas tem outros exemplos de relacionamentos disfuncionais, né? Tem pessoas que são agressivas, tem tanta coisa e pode ser tudo junto, misturado, infelizmente. Então a pessoa fala assim, mas será que eu tenho, né, uma maldição? Será? Aí eu olho para a cara da pessoa e penso, nossa, que pena, né, que ela ainda não está consciente a respeito dessa influência que tem o sistema familiar na história de uma pessoa, né? Então, mas ele não, meu pai não teve os vícios que os meus ex-maridos tiveram. Mas o vício, ele é uma forma de ausência, né? Uma forma de ser emocionalmente indisponível, é uma forma de não estar presente emocionalmente. É uma forma de abandonar o outro, mesmo que esteja presente fisicamente, né? Então, pode ser que lá em casa o pai nunca estava presente, apesar, assim, ele podia estar lá de corpo presente, mas de alma não estava. Então, a criança se sentiu abandonada, se sentiu mal, se sentiu ali triste com aquela situação. Então, aí isso fica lá gravado. E eu quero deixar bem claro que não é todas as pessoas que acabam se sentindo assim, porque tem aqueles irmãos que foi para um lado, o outro foi para o outro. Um superou e o outro não superou, porque tem a ver como que ficou gravado isso lá dentro. É como que a pessoa levou aquilo. Mas ela é muito mole, ela levou desse jeito. E, gente, não dá, porque não dá para julgar, porque a pessoa tem essa dificuldade na vida dela, mas as outras pessoas têm outras dificuldades. Então, cada pessoa tem aí a sua forma de levar, a sua consciência e o seu desafio de vida. E para muitas pessoas, esse é o desafio de vida, tá? Então, se para você esse papo tá fazendo sentido, se você acha que isso tem a ver com você, né? Se você já passou por isso muitas vezes, como essa repetição, é tipo como se a pessoa só mudasse de endereço. É a mesma coisa, é um looping de sofrimento e repetição. Isso pode estar originando, né? Tem uma origem lá atrás que você não lembra. É claro que você não lembra. Você não lembra porque o inconsciente, nós temos 95% de inconsciência. O inconsciente, ele está tapando aquilo, ele não está te mostrando da onde, né? Por quê? Porque muitas vezes tem memórias que são muito dolorosas, é uma forma de proteger, é uma forma de não lidar com aquilo. Aí fala assim, a pessoa se envolve com a pessoa que tem vícios, né? E aí eu te falo, qual é a semelhança que você teve, né? Às vezes a pessoa é compulsiva por algo e você também é compulsivo por outra coisa, né? Muitas pessoas têm compulsão por comer muito, né? Então, gente, são 2 pessoas compulsivas de alguma maneira que estão trocando, né? Que estão aí nesse vazio, as 2. Digamos que o vazio das 2 se atraiu as 2, como um buraco negro ali. Mas, gente, é muito mais complexo do que aqui ficar falando, né? Então, eu quero te passar o meu telefone novamente, que é o 11 97162 3408. 11
971623408. Esse é o telefone para que você saiba como que funcionam os meus atendimentos individuais, particulares, no bairro do Tatuapé. São sessões, são formas de atender você que, né, são programas que vão te ajudar a sair dessa situação e desse looping de repetição a respeito dos relacionamentos aí e desse sofrimento. Porque se você terminou o relacionamento, você não pense que se você for pra balada, se você for lá beijar 500 bocas, a próxima boca que você vai encontrar não vai ser igual àquela que você já estava, né? Então presta atenção, porque coração ferido e vazio atrai o vazio de outra pessoa. 11 97162 3408. Lembrando que também em março teremos um dia de encontro com constelação familiar. Esse é um encontro, né, para as pessoas que moram em São Paulo ou estarão vindo em São Paulo. Vai ser lá no dia 10 de março, às 19 horas, no bairro do Tatuapé. E eu espero vocês, né? Façam a sua inscrição antecipadamente, peçam mais informações para mim. E os atendimentos individuais, eles podem ser feitos à distância, né? Eu atendo muitas pessoas à distância. Atendi pessoas do Paraguai. É muito legal, né? Teve uma pessoa de Moçambique também que entrou em contato, né? Porque às vezes a frequência vai longe desse jeito. Mas não só pela frequência da rádio, mas também pelas redes sociais. Então, lá no dia 10 teremos uma constelação, tema, 10 de março, tá? Tema relacionamentos, transformando seus relacionamentos. Manda mensagem para mim no 11 97162 3408. Eu fico te esperando e eu te passo todas as informações que você precisa. Gente, final de relacionamento é aquele momento que você é convidada a se olhar, que você é convidada a você se perguntar sobre diversas coisas. Não existe isso de maldição. Não existe isso de mas para mim as coisas não dão certo. É porque não tem uma chavinha que foi virada da maneira certa, da maneira que você precisa ir com o fluxo da vida. Relacionamento não é sobre os outros. Olha só que interessante. Relacionamento é sobre você. Porque a gente só atrai aquilo que é espelho de nós mesmos. Porque semelhante atrai semelhante. Você precisa ficar consciente a respeito disso. Todas as vezes que você tiver problemas, né, em um relacionamento, você preste atenção naquilo que a pessoa te trouxe, naquilo que a pessoa mais cutucou você lá na sua sombra. Sabe quando você fala assim, essa pessoa traz o pior de mim? É, porque as pessoas, elas funcionam como espelhos de nós mesmos. Olha só que interessante. Então começa a se perceber. As pessoas, elas cutucam aquilo dentro da gente que precisa ser visto. Então esta é a grande charada que acontece aí na nossa vida e que muitas vezes nós ficamos muito chateados com isso. Aquilo tudo que nos incomoda no outro tem a ver com a nossa própria história. Pega essas pistas aí e joga para um lugar consciente, faça listas e olha lá para trás, né? Quando a pessoa te mostra estas sombras, olha lá para trás e faz a comparação com o sistema familiar, com as pessoas da sua família, como papai e mamãe se relacionaram. Isso tudo vai te trazer norte e você pode modificar isso. Não é para ficar preso naquilo, que muitas pessoas ficam presas naquilo e elas acabam colocando aquilo como muleta, porque eu fui maltratada, porque isso, porque aquilo. Não, gente, vamos virar a página, vamos cuidar dessas feridas e dessa criança ferida, né, que tá dentro de você. Então, vou passar mais uma vez o meu telefone, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Atendimentos individuais em São Paulo de forma presencial com
psicanálise, constelação familiar e outras terapias. E também nós teremos lá no dia 10 de março um encontro com constelação familiar, tema relacionamentos, transformando seus relacionamentos. Depois do carnaval, né, gente? Depois de ter acontecido tudo aquilo lá, você ter passado um monte de coisa, né? Que o povo faz um monte de coisa lá no carnaval, depois fica tudo, né? Com ressaca. Mas vamos olhar para isso de maneira séria, vamos parar com esse sofrimento, vamos sair desse ciclo de repetição e me chama lá no 11 97162 3408. Aguardo aí o seu contato e gratidão mais uma vez pela sua audiência aqui no programa Reintegração comigo, Jéssica Proença. Até a próxima!